Reproducanda 2019, no caminho do boi. Marcelo Almeida de Oliveira, que é médico veterinário graduado pela Unesp de Jaboticabal e mestrado em produção animal pela Unesp de Jaboticabal. É gerente executivo da Companhia de Melhoramento. Nosso tema hoje é genética, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, especificamente sobre o SAPE, como a gente entende melhoramento. E falar sobre genética, às vezes, parece um negócio muito distante da gente, muito etéreo, e, na verdade, a proposta de hoje é dizer que não, que ela é um negócio muito mais próximo da nossa realidade, muito mais comum na nossa vida. Só que a gente, quando fala de genética, a gente quer ter uma coisa, a gente quer ter genética para ganhar dinheiro. Porque a pecuária já está em poesia demais, nós precisamos ter mais objetividade e extrair mais resultado da atividade pecuária. Então, aquilo que nós vamos falar hoje está muito mais voltado para características de produção e rentabilidade na nossa atividade. Quando a gente fala de genética, nós temos o cacuete técnico de falar de DEP, de tal coisa, e que a característica tal é tão importante, acrescenta tantos quilos, tantos centímetros. E, na verdade, a gente deveria falar de genética como esse anúncio aqui lá na Sociedade Produtora de Carne nos Estados Unidos, onde ele faz um resumo que desde 1977 até hoje, eles estão ocupando menos área de terra, produzindo mais carne, gastando menos água, com menos impacto ambiental. Isso que é melhoramento genético. Ou seja, levar as características de produção para um ponto mais desejável, para um ponto mais sustentável e, principalmente, sustentável do ponto de vista econômico. Porque se tem uma coisa que não para de crescer, se chama custo. Então, se a todo momento o custo vai subir, a todo momento nós temos que buscar os nossos melhorias, os nossos níveis de produção. E para isso que o insumo da genética serve, para buscar um animal cada vez mais adaptado à produção, cada vez mais especializado na produção. E quando a gente fala de genética, é importante a gente falar que nós não estamos aqui a favor da natureza, pelo contrário, nós estamos contrariando a natureza. O estado original das espécies é de adaptação, sobrevivência, perpetuação. E nós estamos buscando o quê? Crescimento, qualidade de carcaça, precocidade sexual. Ou seja, nós estamos forçando uma população a fazer uma coisa que ela não está naturalmente delineada para fazer. Isso requer um esforço. Para isso, a gente precisa imprimir ganho genético nessa população. O biotipo do animal adaptado no estado original é muito diferente do biotipo do animal produtivo, do animal moderno, do animal que atende às nossas especificações técnicas de produção. Isso já aconteceu na avicultura há muito tempo. Esse slide mostra aqui um experimento interessante. Na foto de cima aqui, linhagens não melhoradas geneticamente, com o mesmo tratamento e nas mesmas idades das carcaças abaixo, ou seja, a nutrição aqui foi isolada, porque eles têm o mesmo tratamento nutricional, mas olha o impacto que a genética pode ter em linhagens melhoradas versus uma linhagem que ficou estacionada no tempo, sem melhoria de qualidade de carcaça, crescimento, conversão, que são hoje elementos fundamentais na avicultura. E por que não pensar isso na pecuária de corte? Por que não pensar isso na hora da gente baixar a ideia do primeiro parto, da gente aumentar a eficiência na reconcepção, aumentar a relação bezerro-vaca? Vários indicadores técnicos, e cada programa vai definir a sua linha de trabalho, e isso é importante, cada um tem a sua linha de trabalho, respeitar cada uma delas, preservando, sobretudo, a função fundamental que é mais rentabilidade, mais eficiência no nosso negócio. Seleção em si é um negócio muito simples, basta a gente identificar numa população, e a sua população de bovinos ela deve se comportar como essa curva normal, porque todas as populações de animais se comportam assim. Então, nós temos uma concentração em torno de um ponto médio, o extremo superior e o extremo inferior. Selecionar é basicamente identificar os animais superiores, identificar os animais inferiores, eliminar os animais inferiores e multiplicar os animais superiores. Quando a gente faz isso sistematicamente, aquele ponto médio da população vai se deslocando cada vez mais à direita e, consequentemente, nós temos o famoso ganho genético. Simples assim,
nada de extraterrestre. A dificuldade é a gente ter certeza que aquele animal é melhor, que aquele é o médio e aquele é inferior. Então, nós estamos falando do quê? De informação, de procedimento, de uma análise estatística bem feita sobre aqueles dados que nós coletamos para ter segurança naquilo que nós fazemos. A fórmula matemática do progresso genético, nós vamos falar um pouco sobre ela hoje, é também simples, depende da intensidade de seleção, da acurácia das informações que foram coletadas, da variabilidade, ou seja, se há diferença entre os animais para aquela característica que nós estamos selecionando, e do intervalo entre gerações. Vamos iniciar nossa conversa falando um pouco sobre intensidade de seleção. E quando a gente fala de intensidade de seleção, o melhor exemplo que me ocorre é a fala da ação silvestre. Então, teoricamente, qualquer um daqueles corredores inscritos na ação silvestre podem ser o campeão da prova. Teoricamente. Porque ali tem um cara vestido de Batman, outro de policial, enfim. Tem um cara que já está tomando a dele antes de começar a corrida. Ele está participando, mas ele não tem a menor competência para aquilo. Quando inicia a prova, começa a criar uma dispersão, ou seja, aqueles mais competentes vão se distanciando do ponto médio, vão chegando na ponta da corrida e vão chegar 30 minutos antes, 1 hora antes do que os últimos da corrida. E na genética também é assim. Quando a gente está avaliando uma população, quando a gente faz um programa de seleção massal, a gente enxerga esse deslocamento da população, aquela parcela da população que reúne efetivamente competências para aquela característica selecionada, vai se distanciando do ponto médio. Isso é intensidade de seleção. O que nós estamos dizendo é que, potencialmente, todo estudante, todo pré-vestibulando pode ser um médico. Alguns vão entrar na faculdade. E alguns desses que entraram na faculdade vão estar localizados nos grandes centros médicos. Ou seja, ele vai reunir competência, disciplina, características que o colocaram lá e fazem desses grandes profissionais. Se nós pensarmos isso com relação aos animais que nós selecionamos, todos os animais nascidos numa população, teoricamente, podem ser reprodutores. Aqueles que reúnem competências por uma série de características produtivas, esses são os reprodutores melhoradores. São aqueles que têm potencial genético de levar melhoria ao rebanho onde ele venha a ser utilizado ou à população onde ele venha a ser utilizado. Esse é o conceito SAPE, que somente uma parcela da população é utilizado como um reprodutor ou um animal que vai ser multiplicado em larga escala. Quanto maior a pressão de seleção que eu exerço dentro daquela equação, ou seja, se eu estou trabalhando com os touros que estão top 30, top 20, top 10 ou top 1, maior é o impacto produtivo que eu causo nas próximas gerações. Porque esse animal passou por uma maior pressão de seleção, consequentemente, ele reúne um grupamento de genes, umas características produtivas mais adequadas ou mais desenvolvidas com relação ao restante da população. Então, esta é a aplicação da intensidade de seleção. Então, quando a gente está falando de genética e falando de reprodutores, procurem saber quantos dos reprodutores ou dos animais nascidos numa fazenda se transformam em reprodutores. Isso é um grande indicador prático da pressão de seleção que aqueles animais estão sendo submetidos. Os programas SAPE, por exemplo, eles vão certificar entre 20% e 30% dos animais superiores de acordo com o histórico de seleção e o ganho genético demonstrado pelo Programa de Melhoramento ao Ministério da Agricultura. Então, essa é uma grande segurança de quem adquire esses indivíduos. E intensidade de seleção é um pouco dessa história, né? Uma carteira de identidade, ela te identifica, mas ela não o qualifica. Um diploma, ou qualquer documento que ateste sobre o seu mérito
ele o qualifica. Então, quando nós falamos de registro genealógico, seja ele de qual for, de qual raça seja, ele simplesmente diz qual é a genealogia do animal. Agora, quando eu falo do SEIP do animal, eu estou falando da genealogia dele e da competência dele em relação aos demais animais avaliados. Essa é a grande diferença do negócio. E quando eu falo de RG, por exemplo, qualquer um pode ter RG. Agora, diploma, classificação, competência, treinamento, alguns terão. E é melhor que os reprodutores que vocês usem tenham essas competências. A escolha de um reprodutor para um teste progênie, por exemplo, ela não pode ser feita e ela não é feita pela plástica do animal, pela beleza do animal, porque isso seria um desserviço. Porque quando a gente olha para o animal, muito daquilo que a gente enxerga é o ambiente onde ele foi criado, não necessariamente a genética dele. O que nós temos que passar a observar é qual que é a qualificação técnica dele. E nessa qualificação técnica a gente deve apoiar as nossas decisões e nossas escolhas. E como consequência disso, nós teremos maior ganho genético na população. Outro ponto importante da nossa equação de progresso genético é o intervalo entre gerações. Tradicionalmente, a pecuária de corte ela tem um intervalo entre gerações largo, né? Demora muito para a gente virar uma geração. E quando a gente fala sobre isso, é difícil a gente materializar o conceito de intervalo entre geração. Então a gente fala um pouco sobre carro, que todo mundo entende de carro e futebol, né? Não é isso? Então vamos imaginar a minha F1000 amarela aqui, da década de 80. Boa parte dos senhores já não tinha nascido nessa época ainda, né? Mas essa aqui era a caminhonete, era o negócio revolucionário. Por que era revolucionário? Porque tinha 4 faróis. Olha que beleza. Porque era amarela. Olha que coisa inovadora. Porque ela tinha teto solar. O que mais? Só essa faixinha colada na lataria. E era a revolução. Da mesma forma que quando surgiram os aparelhos, esse negócio aqui, os aparelhos celulares, esse negócio aqui, que eu já nem sei mais qual que é o nome dele, é o tijolão. Isso, esse era bom, né? Esse pegava longe, né? Era bom para dar problema nas costas, né? Tanto peso que ele dá. Ele era revolucionário, porque a ideia de você poder andar e falar te dava uma sensação de liberdade, de acesso a toda a informação, que era revolucionário. E quando a gente contrasta essas novidades com o que nós temos hoje, a gente tem uma picape que tem tração automática, transmissão automática, controle de tração, freio ABS, airbag, computador de bordo. São inúmeras as vantagens que nós temos em relação a que nós tínhamos no passado. E quando a gente fala de celular, então, a gente tem um rol de atividades que ele desempenha hoje, inclusive fazer ligação. Houve uma condensação de vários serviços em um único produto. E quando a gente fala de genética, nós somos realmente acometidos pelo saudosismo de falar do touro fulano de tal, que hoje tem 30 anos de idade, porque ele era bom para isso. Isso é um sintoma que nós não caminhamos tecnicamente nesse produto, nesse campo da produção. E quando a gente fala da genética moderna, há um contraste muito grande entre aquilo que se tem hoje de realmente animais de ponta em termos de produção, os líderes de sumário, os touros que reúnem características superiores. E se eles estivessem na São Silvestre, seriam aqueles que estão ganhando a prova todos os anos. O contraste importante que a gente tem que fazer aqui é que nós não faremos uma pecuária de primeiro mundo usando a nossa F1000 amarela. Nós não faremos uma pecuária de resultado sustentável com o Motorola. Tampouco
com os recursos genéticos de 5 anos atrás. 5 anos atrás. Quem dirá de 30 anos atrás? Se a avicultura pensasse assim, ela estaria quebrada. Se a suinocultura pensasse assim, ela estaria quebrada. Se a agricultura pensasse assim, ela estaria quebrada. Então, nós temos que trazer essa modernidade que já existe em outras áreas para dentro da pecuária e usar cada vez mais essas informações que estão disponíveis ao mercado. Quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa melhorar a acurácia da informação. E, para isso, o conhecimento, a evolução técnica trouxe para a gente os recursos da genômica. Hoje, nós combinamos as informações genéticas, que é uma medida da expressão dos genes, com a presença dos genes, ou seja, uma junção de uma técnica qualitativa com uma quantitativa com uma qualitativa, que é a presença do gene. Então, quando a gente mede os animais, nós estamos medindo a expressão do gene. Quando a gente olha no DNA dele e comprova que aquele animal tem aquele segmento de DNA, nós estamos confirmando a presença do gene, e essas duas informações associadas aumentam o nosso nível de precisão, de certeza. Esse nível de certeza, por exemplo, hoje já alcança 75% de acurácia. Frente àquilo que nós tínhamos no passado, de 45% até 50% de acurácia, é uma evolução de mais de 40% de ganho em precisão. Com isso, os criadores têm mais coragem de investir em touros jovens, aceleram a reposição de animais, com isso interferem diretamente no intervalo entre gerações e, com isso, aumentam o ganho genético da população. Esse trabalho, obviamente, tem uma manipulação laboratorial, que são os chips de leitura do sequenciamento desses animais, e nós não estamos mais falando de DEP, já estamos falando de valores moleculares. Então, aquilo que a gente parecia inatingível muitos anos à nossa frente, já é hoje uma realidade. Hoje, a CIA e a DeltaGen fazem isso como rotina nas suas avaliações genéticas. Somos parceiros, inclusive, na elaboração e no desenvolvimento dessa equação matemática para aplicar a tecnologia genômica, porque nós entendemos que o produtor precisa de cada vez mais segurança nos seus investimentos, e a tecnologia nos proporciona isso. É muito importante dizer que nós vemos um grande paradoxo na pecuária. A gente fala muito de características frigoríficas. Ontem mesmo nós tivemos uma grande prática de desossa aqui na feira, mas realmente o que traz dinheiro para quem está na atividade de cria são as funções e os indicadores da eficiência reprodutiva das nossas matrizes. Nós precisamos de cada vez mais matrizes que sejam produtivas do ponto de vista de reprodução, eficientes na reprodução e produtivas como mães. Esse seria o melhor conjunto da nossa pecuária. Quando a gente olha um pouco do modelo australiano, por exemplo, eles falam que a melhor vaca, o modelo de produção que eles preconizam é de uma vaca eficiente e resiliente, ou seja, aquela que fica na fazenda produzindo por mais tempo. E a gente entende dessa forma, então, que a genética que nós temos que produzir, ela não pode ser exclusivamente frigorífica. Nós temos que olhar muito mais para as características de produção das nossas vacas, porque a fertilidade é o grande fator de polpa aqui da eficiência econômica da atividade de cria. Nós temos o impacto das características de reprodução como 6 vezes mais importante do que o ganho de peso. E a gente, tradicionalmente, não entende dessa forma. A gente está muito voltado para crescimento, tamanho, e não olha as taxas de prenhez, a idade do primeiro parto, taxa de reconcepção. E um programa de melhoramento tem a responsabilidade de ponderar tudo isso num índice de seleção
e entregar um pacote de genética cada vez mais completo para o mercado. Essa também é uma segurança do nosso usuário, né? Poder encontrar tudo isso já pronto. E quando a gente fala de eficiência de matriz Nelore, né? Muitas vezes a gente olha para essa vaca e fala, não, essa vaca produz 8 bezerros, 10 bezerros na sua vida. E quando a gente olha os nossos números, o número de um programa de melhoramento, a gente vê que os números são bem mais modestos, né? Uma fêmea entregando 3 produtos ao longo da sua vida, desde que eu mantenha um critério rígido de descarte de fêmeas vazias na fazenda, eu vejo que a minha longevidade produtiva ela é baixa e ela está fundamentalmente afetada pela eficiência das fêmeas jovens. Então, aí cabe ações para mudar o animal, animais mais adaptados à condição de pasto, porque nós somos produtores de capim, usamos as vacas como máquinas e instrumentos de conversão de capim em carne ou em fertilidade. Essa é uma grande mudança que nós temos que propor na pecuária e buscar animais cada vez mais adaptados. Mas com esses níveis de produção aqui, que talvez não sejam os níveis nacionais, a gente vê uma baixa eficiência. E a partir de 3 estações de monta reprodutivas, nós só produzimos 1,8 bezerros em relação àquelas vacas que iniciaram nosso desafio de fertilidade, e restam apenas 30 fêmeas daquelas 100 que iniciaram o desafio. Ou seja, se a gente não mudar esses níveis de produção, dificilmente nós vamos mudar o resultado financeiro da atividade pecuária. E quando a gente contrasta com uma realidade como essa, a gente muda completamente os níveis de produção, a gente salta para 2,2 bezerros por vaca e restam ainda 50 matrizes dentro do rebanho. Estas matrizes que seguirão produzindo por muito mais tempo. Ou seja, as oportunidades se manifestam e o que nós entendemos aqui, mudando os animais, nós temos muito mais chance de alcançar esses níveis de fertilidade e de eficiência. A precocidade sexual é um novo capítulo que se apresenta na pecuária tropical. Nós vamos ter que explorar cada vez mais essa característica. Ela é uma característica de herdabilidade média a alta. Existem trabalhos atestando isso já na literatura. E o que a gente entende é que, ao longo dos anos, a evolução foi muito rápida. Ela será ainda mais rápida no futuro. Ou seja, eu não tenho medo de dizer aqui que quem não faz desafio de precocidade aqui nessa sala, em 5 ou 10 anos fará. Porque vai ser indispensável aproveitar a habilidade de entrar em reprodução mais cedo e diminuir os custos de produção. Então é uma questão de tempo e vocês podem estar certos que recursos genéticos para fazê-lo já existem. Olha, observem aqui a progressão da taxa de prenhez média do programa de melhoramento nos últimos, aqui representado em 11 anos, né? Mais do que triplicou a frequência ao longo de 10 anos. É impressionante o que pode acontecer no futuro. E quando a gente começa a olhar por rebanho, a gente já encontra muitos rebanhos acima de 60% de prenhez precoce, o que já seria o suficiente para fazer a reposição de 100% das suas matrizes vazias através de novilhas precoces e, com isso, aumentar a eficiência do nosso negócio. Quando a gente fala em crescimento, nós temos que entender que existem curvas diferentes de crescimento e biotipos animais diferentes. E como somos produtores de pasto e não de carne, nós temos que buscar a melhor genética para comer pasto e não para comer grão, porque isso faz parte da sustentabilidade da pecuária tropical. Parar com esse negócio de estica e puxa, uma hora que é vaca grande, outra hora que é vaca pequena, outra hora que é vaca média, e com isso a gente vai ganhar mais tempo se nós firmarmos os nossos objetivos de seleção em torno de uma vaca média, de um objetivo claro de matriz e perseguir esses indicadores com mais afinco. A precocidade de terminação ela é importante para a parte frigorífica, mas ela é fundamental para a expressão de precocidade sexual e para vacas que reconcebam com muito mais eficiência a campo. Então, aquilo que a gente faz na carcaça tem uma aplicação direta na reprodução. A musculosidade, sem dúvida nenhuma, é uma característica que melhora
a velocidade e a eficiência no processo de seleção para ganho de peso. Por isso que nós aplicamos essa metodologia de seleção. E para terminar a nossa conversa aqui, que meu tempo já está esgotado, eu queria fazer uma provocação a vocês para saber quanto que vale essa garrafa aqui. Depende do store, mas ela tem um valor, certo? E quanto ela vale agora? Genética é o conteúdo, é aquilo que vai dentro do animal, não é aquilo que parece ser. Por isso que é tão importante que a pecuária aprenda a usar o insumo da genética a seu favor para mudar definitivamente o nível de produção. Obrigado pela atenção de todos. Canda, a força do campo há 54 anos.